Havendo quórum legal e em nome do povo de São Bento do Sul, iniciamos o trabalho da 8ª reunião ordinária do primeiro ano legislativo da 17ª legislatura. Solicitando ao vereador Tirso Vladimir Hilmegen para que faça a leitura do artigo 6º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 6º. Na interpretação desta lei, levar-se-ão em conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Obrigado. Senhores vereadores, a cópia da da ata da 7ª reunião ordinária foi enviada a todos via correio eletrônico. Dessa forma, eu coloco em discussão única a ata da 7ª reunião ordinária. Eu tenho uma alteração só para ser feita. Na página 3ª diz que também relatou sobre a entrega de 10 tablets, um para cada vereador, utilizando e auxiliando em seus respectivos trabalhos diários. A parte que eu gostaria da alteração. Diz que eu disse, sendo os mesmos ganhos sem custo algum para a Câmara. Na verdade, eu ouvi a degravação hoje, a frase correta é: a Caixa Econômica desse esse valor para comprar os tablets. Só essa alteração da minha parte, senhores vereadores. Dessa forma, eu coloco para aprovação a ata da 7ª reunião ordinária e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovada a ata da 7ª reunião ordinária. Solicito ao secretário vereador Pete para que faça a leitura do expediente. Ofícios recebidos. Ofício número 11 de 2013, Diese Gapri, encaminha projetos de lei. Excelentíssimo senhor presidente, através do presente encaminhamos em apenso os projetos de lei números 14 e 15 com as respectivas justificativas. Solicitamos que os projetos em anexo sejam tramitados em regime de urgência, em razão da renovação do certificado de regularidade previdenciária, CRP, pelo que antecipadamente agradecemos. Apresentamos a Vossa Excelência e demais vereadores nosso protesto de elevada estima e consideração. Fernando Turic, prefeito municipal. Projeto de lei número 14 de 2013, do Executivo Municipal, altera o artigo 106 da Lei 1718 de 2006 do IPRESBIS. Projeto de lei número 15 de 2013, do Executivo Municipal, autoriza o parcelamento de dívida do município para com o IPRESBIS e revoga a lei municipal. Ofício número 67 de 2013, do GAPRE. Senhor presidente, em resposta às indicações número 57 e 59 do Poder Legislativo, e passa a comentar. Indicação 57, estamos providenciando projeto e posterior execução do serviço. Indicação 59, a manutenção do serviço de iluminação pública no Parque Mariane vem sendo executada periodicamente desde o 15 de janeiro desse ano. Nos próximos dias estaremos efetuando também rondas noturnas. Fernando Turic, prefeito municipal. Ofício 36 do SECOM. Senhor presidente, solicitamos autorização para a utilização do plenário da Câmara para a realização da audiência pública, na qual será discutida pela comunidade a instalação de uma filial do grupo WMS Supermercados do Brasil Limitada, Supermercado Big, em nosso município. Data da audiência, 26 de março de 2013, terça-feira, vespertino, previsão de início 14 horas. Sem mais para o momento, atenciosamente, Daniel Lutz, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Ofício número 33, 2003, da FMD, a Câmara Municipal de Vereadores, balancete mensal de fevereiro de 2013. Encaminhamos o balancete e, na oportunidade, colhemos o ensejo para reiterar os protestos de estima e consideração e colocamos-nos à disposição para informações que se fizerem necessárias. Elcio Carlos Líbio, presidente da Fundação Municipal de Esportes. Ofício número 76, 2013, do GAPRE. Senhor presidente, em resposta à indicação 66 de 2013, de autoria do vereador Tirso Vladimir Hilmegen, informamos que o serviço foi executado no dia 4 de março de 2013. Ofício 78 de 2013, do GAPRE, em atenção à indicação 61, do vereador Fernando Malon. Agradecemos a sugestão e informamos que a Secretaria Municipal de Educação já está analisando o sítio na internet. Projeto de lei número 3 de 2013, do Legislativo Municipal, autor Fernando Malon, altera os incisos 2º e 3º do artigo 111 da Lei Municipal número 228 de 2001. No expediente do dia de hoje, a moção número 11 de 2013, do vereador Lírio Volpe, ao excelentíssimo senhor Raimundo Colombo, governador do Estado,
ao senhor Enori Barbieri, presidente da SIDASC, Eduardo Pinho Moreira, vice-governador do Estado de Santa Catarina, aos ilustríssimos deputados estaduais Silvio Drevic, Antônio Aguiar, Darcy de Matos e Carlos Chiodini, solicitando a doação para o município de um terreno e suas benfeitorias atualmente de propriedade da SIDASC, situada na Rua do Via, SC 301, bairro Bela Aliança, e em frente à Promosul. Moção número 12 de 2013, de Cláudio Mar Votroba, ao Executivo Municipal, com cópia à Secretaria de Saúde, apelando para que seja incluso o dentista no posto de saúde da Vila Piltz. Requerimento de informação número 6, de 13, César Augusto Acorte de Godoy, solicitando informações sobre a fiscalização ocorrida em fevereiro do corrente nos estabelecimentos comerciais que vendem carne. Requerimento de informação número 7, de 2013, Márcio Drevic, solicitando a relação completa dos inscritos no processo seletivo do cadastro de reservas de vagas para o ano de 2013, contendo a classificação dos inscritos e dos desistentes, bem como a relação dos já nomeados, assim como a listagem contendo cargos de formação dos ocupantes de direção e coordenação pedagógica por unidade escolar, juntamente com cópia do diploma de formação superior dos mesmos. Requerimento Tribuna Popular número 01 de 2013, César Augusto Acorte de Godoy, requerendo o uso da Tribuna Popular Livre. Requerimento Tribuna Popular 02 de 13, César Augusto Acorte de Godoy, requerendo o uso da Tribuna Popular Livre. Indicação número 104/13, Tício Vladimir Himmelgen, propondo a melhoria na sinalização da Rua Augusto Wunderwald, mais precisamente no entrocamento com as ruas José Adão Hintz, no bairro Brasília. Indicação número 105 de 13, Tício Vladimir Himmelgen, ao Executivo Municipal, propondo a designação de agentes municipais de trânsito para orientar nos horários de entrada e saída dos alunos da Escola de Ensino Médio, professor Roberto Grant. Indicação número 106/13, Tício Vladimir Himmelgen, propondo a pavimentação asfáltica no pequeno trecho que ainda não dispõe de tal melhoria na Rua Eduardo Trinks, no centro. Indicação número 107/13, Cláudio Mar Votroba, solicitando patrulhamento e ensaiamento das ruas Jorge Rickel, Alvino Bertotti, Jorge Gruber e Eduardo Pichait. Indicação número 108/13, Cláudio Mar Votroba, solicitando a substituição dos tubos na Rua Carlos First, próximo ao número 694. Indicação número 109/13, José Hermínio Grem, propondo que sejam feitas melhorias na sinalização e fixação de um redutor de velocidade ou tartarugas no cruzamento entre a Avenida Prefeito Ornit Baumann e a Rua das Margaridas, no bairro Brasília. Indicação número 110/13, José Hermínio Grem, solicitando estudo técnico sobre a viabilidade de melhorar os sensores instalados na Rua Barão do Rio Branco, em frente ao Shopping Zipperer, para os pedestres passarem na faixa. Indicação número 111/13, José Hermínio Grem, ao excelentíssimo prefeito municipal, propondo que seja feita a limpeza de uma boca de lobo que está soterrada na Rua Henrique Schwartz, próximo ao número 41, no centro. Indicação número 112/13, Fernando Malon, solicitando que seja incluída e contemplada a Rua José Link, no bairro Schramm, para a pavimentação com recursos públicos. Indicação número 113/13, Fernando Malon, solicitando a indicação de membros a serem indicados para o Conselho da Cidade. Indicação número 114/13, Fernando Malon, sugerindo a reativação da Comissão Municipal de Trânsito, incluindo com edição de projeto de lei. Indicação número 115/13, Fernando Malon, sugerindo a interação do Poder Executivo Municipal com a Polícia Militar no combate ao transporte escolar clandestino. Indicação número 116/13, Edmar Geraldo Salomão, solicitando a aplicação de camadas de saibro nas passagens da Rua José Link, lateral da Rua Augusto Wunderwald, no bairro Schramm. Indicação número 117/13, Edmar Geraldo Salomão, solicitando serviços de limpeza, roçada e capina nas laterais da Rua Gustavo Katzer, no centro. Indicação número 118, de Ricardo Malinowski, propondo pavimentação na Rua Germano Koch, no bairro Centenário. Indicação número 119/13, Ricardo Malinowski, propondo a pavimentação da Rua Carlos Tachek, no bairro Centenário. Indicação número 120/13, Márcio Drevic, sugerindo a pavimentação da Rua Francisco Milbauer, no bairro Rio Vermelho Estação. Indicação número 121/13, de Márcio Drevic, sugerindo a pavimentação da Rua Antônio dos Santos, no bairro Rio Vermelho Estação. Indicação número 122/13, Tício Vladimir Himmelgen, propondo a colocação de tubos na Rua Estevão Buchle, próximo ao número 1980, no bairro 25 de Julho. Indicação número 123/13, de Fernando Malon, indicando o patrulhamento e ensaiamento no residencial Hochberg, no bairro Schramm.
Indicação número 124/13, Fernando Malon, solicitando pavimentação asfáltica na Estrada Paraná até o entroncamento com a rua Antônio Grosso, no bairro Alpino, assim como seja construída uma ponte de concreto substituindo a ponte de madeira. Indicação número 125/13, Lírio Volpe, propondo a revitalização, ampliação e melhoria da iluminação pública na rua Valdemiro Neidert, no bairro Bemerwald. Indicação número 126/13, de Lírio Volpe, propondo a revitalização, ampliação e melhoria na iluminação pública na rodovia SC 301, entre o Trevo de Curitiba e a Tecmatic. Indicação número 127/13, Lírio Volpe, propondo a reparação e melhoria da iluminação pública e a reforma da passarela que liga a rua Alfredo Zirurt e a rua Cecília Vaz, no bairro Cruzeiro. Ofício número 10, de 2013, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Bento do Sul e região, vem em ofício solicitar ao plenário dessa Igreja Casa de Leis, no dia 19 de março do corrente ano, no período das 17 horas às 20 horas, a fim de realizar sua Assembleia Geral Extraordinária. Certo de vosso pronto atendimento, diante do acima exposto, agradecemos antecipadamente e atenciosamente a Adriana Bombassaro Zanella, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de São Bento do Sul. Ofício da Associação de Moradores do Parque Mariani e Jardim Marias, ao senhor César Augusto Acorce de Godoy, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul. Vimos, por meio deste, solicitar junto a Vossa Senhoria a revalidação do certificado de regularidade de entidade pública da Associação dos Moradores do Parque Mariani e Jardim Marias, conforme lei número 2571, de 25 de maio de 2010. Seguem anexos as certidões negativas municipal, estadual e federal, o quadro demonstrativo de receita e despesa e o relatório de atividades. Sem mais, atenciosamente, Elaides Duarte, presidente. Antes de entrar à ordem do dia, eu gostaria de saudar e nominar a presença do ex-vereador Mauro Oríbica. Seja bem-vindo a essa Casa de Leis. E, portanto, peço ao secretário, dentro da ordem do dia, eu encaminho para as comissões técnicas os projetos 14 e 15 do Executivo e o projeto legislativo de número 3. Encaminho para comissões de Finanças, Conta e Orçamento o balancete de fevereiro da Fundação Municipal de Desportos. Também encaminho para as comissões de Finanças, Contas e Orçamento e Educação, Cultura, Desporto e Turismo a prestação de contas da Associação de Moradores do Parque Mariani e Jardim Marias. E nomeio ad hoc o vereador Lírio Volpe para que componha a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, em função da ausência do vereador Fernando Malon. Tudo bem, vereador? Suspendo a sessão para análise dos projetos 14 e 15. Coloco em discussão única a moção número 11, do vereador Lírio Volpe. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, essa moção já é mais um reforço ao pedido que nós já fizemos ao nosso vice-governador e dizer da intenção do município de adquirir aquele terreno para lá se fazer um parque municipal. Esse terreno que já foi do município, nada mais justo do que retornar para o município sem qualquer custo. E nós também já estamos atrás da lei que foi doado. Existe na Câmara, inclusive não conseguimos, no município vamos conseguir o número da lei e a lei que foi doada para nós poder reivindicar junto à SIDASC, o governo do Estado, esse belo terreno para nós poder fazer o Parque Municipal. Pois não, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, quero lhe cumprimentar pela moção, vereador Lírio, e dizer de que eu gostaria, então, que também fosse feito um contato com o superintendente da região norte aqui, que é o senhor Osmar Carpes, que é uma pessoa que está bem por dentro desse assunto da regularização desse imóvel aí para se tornar ao município de São Bento do Sul. Então, era interessante isso, porque ele verbalmente tinha dito para mim já que o município já passa a ser dono desse imóvel, mas não adianta ele verbalmente, tem que ser por escrito, e por causa disso eu acho importante essa moção aí e o contato com ele também. Obrigado pela parte. Nobre vereador, na verdade o Osmar é um dos diretores aqui, mas essa fase já foi passada, na verdade já tivemos com o diretor-geral, já tivemos com o diretor de patrimônio do governo do Estado, que é o Coronel Abel,
para que, na verdade, ele nem sabia que esse terreno pertencia ao município, até porque eles têm uma negociação entre um terreno de caçador, se não me engano, com o terreno daqui, mas esse daqui tem um valor mais alto, então eles queriam que alguém pagasse 500 mil reais. Eu disse, não é bem assim, esse terreno vocês têm que ver a situação dele, porque isso foi um terreno doado pelo nosso município, a qual hoje nós pretendemos ir adquiri-lo de volta para nós poder ali fazer um parque municipal, até porque não é justo, de um lado um baita de um prédio bonito, igual da Promosul, e do outro lado aquele prédio caindo lá, que é do governo do Estado, é vergonhoso isso. Então, obrigado, senhor presidente. Espero com a colaboração e a votação dos amigos. Coloco em votação a moção número 11, que solicita aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Aprovada a moção número 11. Coloco em discussão única a moção número 12 do vereador Claudio Maia Votruba. Com a palavra, senhor vereador. Senhor presidente, eu peço a retirada da moção número 12, numa próxima sessão, colocar como indicação. Retirado de pauta e solicito que seja arquivado. Passo a presidência, os trabalhos da presidência para o vereador José Emílio Green. Senhor vereador. Boa noite, senhores vereadores, os internautas, a imprensa, a comunidade presente. Hoje está de casa cheia aí, então de parabéns, isso é importante. Assumindo interinamente a presidência, coloco em discussão única o requerimento de informação número 6, do vereador Godoy. Obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, senhor presidente, eu fiz um pedido de informações, na verdade, à Vigilância Sanitária, solicitando saber quais foram os açougues, os supermercados que foram, vou dizer, alvo da última operação do Ministério Público deflagrado pelo MP, também pela Vigilância Sanitária, e mais informações da municipalidade, e eu digo por quê, senhores vereadores. Uma semana antes daquela operação ter sido deflagrada, eu estive na Vigilância Sanitária, e lá com o assessor Rafael Mena. E lá foi dito que a situação era tranquila, bem observada, e que São Bento do Sul não teria problemas com nenhum tipo dessa situação. Quer uma parte, vereador? Senhor presidente, senhores vereadores, eu estava vendo ali que o nobre vereador pediu uma informação para a Vigilância Sanitária. Eu acho que o nobre tem que pedir informação também para o Estado e para o Federal. Inclusive, tem que pedir por que eles usam o poder de abuso para fazer isso. Porque o que é feito nessa fiscalização não é fiscalização séria, existe abuso de poder. Então, eu acho que o vereador deve pedir uma informação ao Estado e ao Federal também. Eu entendo a sua preocupação, vereador, mas veja, eu não sei os requisitos da fiscalização, é por isso que eu estou perguntando, justamente porque eu não sei. O senhor deve entender mais do que eu dessa área, mas eu realmente não sei. E digo por quê. É curioso que uma semana antes estava tudo bem, uma semana depois 4 toneladas de produtos foram apreendidas por inúmeras razões, eu não sei precisar. E é isso que eu quero saber. Eu quero saber por que é que foram apreendidas, por que é que foram inspecionadas, e o pior, por que é que foi dada uma informação que não atendia a realidade. Por que é que uma semana antes estava tudo bem e uma semana depois 4 toneladas de produto apreendido? Essa é a minha dúvida. Eu não me importo se é possível acrescentar ao governo do Estado, mas o meu objetivo é justamente entender por que uma semana estava tudo bem e na outra ficou tão ruim. Mas, repito, acho que é válido e incluo aqui no meu pedido de informações, se assim os vereadores puderem votar de forma positiva nesse sentido. Obrigado, presidente. Coloco em votação o requerimento de informação número 6 e solicito aos vereadores que forem favoráveis para que permaneça como se encontram. Está aprovado o requerimento de informação número 6. Devolvo a palavra aos trabalhos ao presidente vereador César Augusto Aracorce de Godoy. Obrigado, presidente. Coloco em discussão único o requerimento de informação número 7 do vereador Márcio Drevek. Com a palavra, senhor vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria da aprovação desse requerimento de informação, visto que existem denúncias que talvez tenha pessoas sendo chamadas do processo seletivo que não estão de acordo com a ordem de classificação e também pessoas ocupando o cargo de direção e coordenação que talvez não tenham a formação necessária para o cargo. E também outra coisa, falando em funcionários, também gostaria de alertar
que o portal da transparência, na parte do SAMAI, só está nomeado o presidente. Gostaria de saber se os outros também foram nomeados daí. Muito obrigado, presidente. Coloco em votação a moção de número 12 e solicitando aos vereadores, número 7, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento de informação número 7. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 4 do Executivo, que altera o valor da RPV, requisição de pequeno valor, instituído pela Lei Municipal 2.515 de 2010. Vereador Pete. Senhor presidente, senhores vereadores, essa matéria a respeito das requisições de pequeno valor, até para lembrar a comunidade a respeito do que se trata, objetiva fazer com que o município tenha condições de determinar que sejam feitos precatórios a partir de um valor determinado nas causas em que ele seja condenado a pagar. Hoje, em São Bento do Sul, a partir de 60 salários mínimos, e esse valor de 60 salários mínimos ele foi instituído em 2010, por um projeto de lei em 2010 por essa casa, pelos vereadores que nos antecederam, a partir de 60 salários mínimos, o município, então, pode aplicar os precatórios e pode fazer com que essa dívida seja protelada. O desejo desse projeto é que esse valor seja diminuído, ou seja, que a partir de 30 salários mínimos os precatórios já possam ser colocados como uma opção. E, na minha opinião, senhor presidente, senhores vereadores, isso prejudica de forma intensa e substancialmente aqueles credores de menor poder aquisitivo, aquelas pessoas que estão com pequenas causas ou menores causas a serem obtidas junto ao Executivo Municipal. Portanto, eu sou contrário o meu posicionamento é contrário à aprovação desse projeto, apesar dele ser constitucional, uma vez que a Constituição garante que aos municípios que não tenham lei específica regendo essa matéria sejam 30 salários, mas, na minha opinião, baixar de 60 para 30 é penalizar aqueles de menor poder aquisitivo, e isso não acredito ser interessante para a população de São Bento do Sul, para os nossos munícipes. Portanto, vereador, presidente, eu solicito aos pares que votemos contrários a esse projeto, que estejamos trabalhando realmente em favor da população de São Bento do Sul. Antes de conceder a palavra ao vereador Edi, eu só informo que o vereador Fernando Malon justificou sua ausência hoje nessa Casa de Leis e, por ser líder do governo, também aqueceu com a votação hoje, ele não se opôs, senhores vereadores, por isso que está sendo votado hoje, tá bem? Vereador Edi, com a palavra. Senhor presidente, senhores vereadores, justamente o projeto foi colocado em discussão com a ausência do vereador líder de governo nessa casa, o vereador Fernando Malon, mas com a anuência dele, nós vamos votar esse projeto hoje. E como colocou o vereador Pete, a Constituição Federal prevê de que até 30 salários mínimos é constitucional, abaixo de 30 não é constitucional. Aumentar, todos os prefeitos, o agente público pode aumentar, pode estipular 40, 50, 60. Em 2010 foi estipulado até 60 para favorecer aqueles que têm pequenas causas a receber do município. E como eu coloquei na primeira discussão já, esse projeto ele virá em prejuízo daquelas pessoas que têm um crédito a menor na prefeitura, se nós aprovarmos com a redução para 30. Porque o exemplo é esse, vamos dizer, eu até falei em 44 mil reais na discussão da sessão anterior, na verdade é 41 mil, então um exemplo mais ou menos é assim: se a pessoa tem 22 mil reais para receber da prefeitura, ele já entra no sistema de precatório e não tem direito a receber. E precatório fica quem Deus dará, como disse o presidente na discussão, na primeira discussão em relação a esse projeto. Então, eu também vou me colocar contrário a esse projeto, porque não há represamento na prefeitura desses, em relação a esse projeto, não tem nada represado lá.
e até agora, 2010, 2011, 2012, o município conviveu com até 60 salários mínimos, então ele pode continuar até 60 salários mínimos, por causa disso também me coloco contrário à aprovação desse projeto aí. Muito obrigado. Vereador Lírio Volpe. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, esse projeto está havendo um pouquinho de confusão, na verdade, no vereador Ed e do PT, porque, na verdade, não são fornecedores. Aí, na verdade, são ações judiciais que, na verdade, pessoas que são beneficiadas, de repente, por uma coisa ou outra, entraram com indenização e ganharam na justiça. Então, por isso que o prefeito, na verdade, gostaria de ter isso um pouco mais a menos, para poder honrar com os compromissos, sendo um pedido do prefeito. Eu gostaria que, de repente, os novos pares revessem essa situação, que não são fornecedores, são pessoas que é uma ação judicial que precisam, na verdade, rever a situação. O prefeito pediu isso, até porque tem umas causas aí que realmente vai apurar agora uns processos em si que vai ser ordenado para pagar. Então, eu gostaria que, de repente, os novos pares revessem essa situação e votassem a favor desse projeto. Obrigado. Vereador Tisso. Senhor presidente, senhores vereadores, na primeira discussão desse projeto, o nosso nobre vereador, que hoje está ausente, o vereador Fernando Malon, ele mesmo já colocou a situação que achava o projeto de extrema antipatia, que seria um projeto antipático com relação àquilo que viria pela frente. E eu me coloco realmente favorável contra, porque acho que, depois de uma ação já judicializada e, como disse o vereador Lírio, já, no caso, perdida pela prefeitura, acho que é necessário que seja pago a situação e que a gente deixe certo a situação com quem é de direito o valor. Obrigado. Vereador Márcio Drevic. Senhor presidente, senhores vereadores, eu também acho uma situação bastante delicada, vendo que nesses casos tem pessoas que entraram com ações judiciais por danos morais, onde sofreram acidentes, coisa parecida. Então, com certeza, também me coloco contrário a esse projeto, porque essas pessoas têm que receber esse recurso, porque isso, com certeza, vai melhorar a vida delas. Como a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, elas recebem e fazem um bom uso desse dinheiro e continuam levando a vida da melhor forma possível. Obrigado, senhor presidente. Vereador Green. Eu também me coloco contrário a esse projeto, porque eu acho que se é uma ação judicial já decidida em favor da comunidade, que entrou com ação contra, é porque ela ganhou seu direito. Então, eu acho porque uma administração fez o erro, eu acho que ela já teria que pagar na administração, não teria que sobrar para o próximo prefeito. Teria que rever esse projeto, na minha opinião, teria que rever o projeto para ver o que é bom para o município e o que é bom para quem foi, que entrou com uma ação na justiça e ganhou ela. Então, tem que ficar bom para o dois lados, não pode ficar bom só para o prefeito. Então, eu acho que a administração errou em 4 anos, ele tem que pagar nos 4 anos, não pode deixar a dívida para o próximo. Então, eu sou contrário a esse projeto, porque a gente vai penalizar a pessoa que entrou com o processo, ganhou legal na justiça, e vai ter que esperar, de repente, até 12, 15 anos para receber. Então, por isso, sou contrário. Senhores vereadores, eu não voto nesse projeto, mas se votasse seria contrário. E as razões eu já expus e os vereadores já disseram com bastante propriedade. Eu tenho aqui os relatórios do que deveriam ser pagos esse ano, e a gente vê que são dívidas, obviamente, herdadas de um momento ou de outro, e, muito embora tenha compreendido perfeitamente o que o vereador Lírio disse, é até pior do que tinha entendido, talvez, o vereador. Você prejudica não o pequeno empresário, mas a pequena pessoa, vamos chamar assim. É extremamente prejudicial. E eu confabulava sobre esse assunto com o vereador Pete dias atrás, ele dizia uma coisa que eu acho muito própria, muito correta. A prefeitura exige que se pague o IPTU em dia. A prefeitura exige que se faça campanhas, investe em campanha, dizendo pague em dia. Mas na hora de pagar em dia diz, agora eu prefiro deixar para depois. Não acho justo, não acho correto. E digo, essa lei foi alterada em 2010, não, tem 2 anos e pouquinho essa lei. Então não acho justo, como disse, não voto, mas se votasse seria contra. E digo só por isso, porque prejudica a parcela mais carente da população.
Qualquer um que já precisou, infelizmente, ser utilizado o Poder Judiciário brasileiro, talvez catarinense também, sabe a amargura que é usar o Poder Judiciário. E ainda, depois de anos percorrendo o Judiciário e aguentar anos à espera do município te pagar, é inconcebível e, embora constitucional, de uma imoralidade sem tamanho. Na minha modesta visão, é evidente que sim, vereador. Só aquela indenização de R$500 mil está nesse pagamento? Está nesse pagamento, sim, só vereador. para saber o nome do vereador, que não é essa passa 60... Ah, está certo. Está certo. Não compreendi, vereador. Não, aquela indenização de R$500 mil de essa passa ela já é um precatório, ela seria naturalmente. Está certo. Naturalmente. Obrigado, senhor vereador. Não, à vontade. Coloco, portanto, em votação o projeto número 4, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está, portanto, rejeitado o projeto de lei número 4. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 6 do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição para a Associação dos Municípios do Nordeste de Santa Catarina, a MUNESC, estabelece outras providências. Senhor presidente, amparado pelo artigo 284 e o parágrafo 3º do Regimento Interno, eu solicito vistas a esse projeto para uma melhor análise do mesmo. Coloco em votação o pedido de vistas do vereador Pete. Está aprovado o pedido, senhor vereador. Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas do projeto número 14 do Executivo. Projeto de lei número 14, 2013, Executivo Municipal altera o artigo 106 da Lei 1718 de 2006 do IPRESBIS. Comissão de Legislação e Justiça, pela tramitação normal. Comissão de Finanças e Contas, pela tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto número 14, que altera o artigo 106 da Lei número 1718/2006 do IPRESBIS. Informo que o referido projeto de lei será levado a uma segunda discussão e uma votação numa sessão próxima. Perdão, vereador Tios, me desculpe. Com a palavra, vereador. Nobre presidente, nobres vereadores, eu só queria colocar a nossa preocupação quando esse projeto entrou em primeira discussão, né, que nós tínhamos olhado os números e não estávamos de acordo com aquilo, pedimos que fosse explicado, a explicação veio prontamente, acabamos aceitando aquilo que foi colocado, mas realmente retorna esta casa mostrando que aqueles números estavam realmente errados e vai ter que ser recalculado e refeito o índice. Tá? Obrigado. Vereador Edi. Senhor presidente, senhores vereadores, quando o Executivo enviou a essa Casa de Leis o primeiro projeto, já naquela ocasião o nobre vereador Tirso já levantava a questão de que não estava certo os cálculos feitos naquele projeto. E em conversação com o presidente do IPRESB, eu sou Paulo Scheide, ele nos explicava, inclusive nos explicava da urgência, porque o IPRESB precisa da regulamentação lá, então pediu para que nós, em regime de urgência, nós, com a anulação daquele outro projeto, e esse aqui, então, para nós aprovarmos na noite de hoje. Então, para ver que há coerência de nossa parte, vamos aprovar esse projeto hoje. Muito obrigado. Informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão e solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas ao projeto número 15 do Executivo. Projeto de lei número 15/13 do Executivo Municipal autoriza o parcelamento de dívida do município para com o IPRESBIS e revoga a lei municipal. Comissão de Legislação e Justiça, pela tramitação normal. Comissão de Finanças e Contas, pela tramitação normal. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 15. Informo que o referido projeto de lei será levado à segunda discussão e votação numa próxima sessão.
Solicito ao secretário, vereador Pete, para que faça a leitura dos pareceres das comissões técnicas do projeto de lei número 1 do Legislativo. Projeto de lei número 1/13, Legislativo Municipal, César Augusto da Costa de Godoy, institui o Banco de Registros de Milhagens e dispõe sobre a atualização de passagens e prêmios de milhagens aéreas advindas de recursos públicos do município de São Bento do Sul. Comissão de Legislação e Justiça, em redação final, pela tramitação normal. Comissão de Finanças, Contas e Orçamento, pela tramitação normal. A fim de defender o projeto de lei em questão, eu passo os trabalhos ao presidente Green. Coloca em discussão o projeto de lei número 1. Palavra ao vereador Godoy. Senhores vereadores, senhor presidente, na verdade, esse projeto de lei, ele já é realidade em outros municípios do Brasil. É fato público e notório que, anualmente, o prefeito, o vice-prefeito, os membros que compõem a administração pública, inclusive a Câmara de Vereadores também, eles viajam em missões oficiais a Brasília, ao Rio de Janeiro, a São Paulo, principalmente a Brasília. E hoje é quase difícil de acreditar que existe alguma companhia aérea que não premia com milhas, com pontos, essas viagens. E esses pontos, obviamente, ficam no nome da pessoa que viajou. Então, exemplificando, o nosso chefe do Poder Executivo, Fernando Turek, viaja a Brasília, aquela pontuação ficaria no nome dele e, dentro de um acúmulo de pontos, ele faria o que bem quisesse daquela viagem. Com aqueles pontos, poderia viajar, inclusive, particular. Evidentemente que é um exemplo apenas. Então, o objetivo dessa lei é justamente mudar essa realidade, fazer com que esses pontos sejam criado um banco de pontos na administração do município, para que, somando os pontos, essas viagens sejam custeadas pelas milhagens. Pontos adquiridos, então, para missões oficiais, seriam usados em missões oficiais. Isso vai acarretar numa economia sensível ao erário e também vai ser, não há qualquer forma de desvio de objetivo do dinheiro público. E, num segundo ponto, caso nenhum gestor precise viajar em missão oficial, eu acrescentei o parágrafo único na lei, senhores vereadores, para tentar beneficiar atletas da nossa cidade que, por vezes, porventura, precisem viajar para competição internacional ou mesmo nacional com transporte aéreo, que essa lei beneficie a esses atletas. Então, não mais fica no nome do gestor particular. É criado um banco de dados que se transfere as milhas para viagens públicas. É isso, senhores vereadores. Obrigado. Encerro a discussão, devolvo os trabalhos ao presidente vereador César Augusto da Costa de Godoy. Solicito ao secretário vereador Pete para que faça a leitura do requerimento de número 5. Requerimento número 5, 2013. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de São Bento do Sul, os vereadores que este subscrevem, amparados pelo regimento interno em seu artigo 288, e depois de ouvido o nobre plenário, vem muito respeitosamente solicitar a dispensa de interstício para a segunda discussão e votação dos projetos de lei número 14 e 15 de 2013 do Executivo Municipal, por se tratar de matéria urgente. Sala das Sessões, 11 de março de 2013, assinam o requerimento o vereador Lírio Volpe e o vereador Edmar Geraldo Salomão. Coloco em discussão único o requerimento número 5. Coloco em votação o requerimento número 5, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento número 5, o que possibilitará a realização de uma reunião extraordinária ainda na noite de hoje. Senhores vereadores, atendendo o requerimento número 12, de autoria desse vereador que vos fala, abriremos espaço para a tribuna livre, convidando para usar a palavra a senhorita Nadine da Silva, vice-presidente do Rotaract Clube de São Bento do Sul, que falará sobre a Semana Mundial do Rotaract Clube. Lembrando que a convidada terá 10 minutos para suas considerações. Fique à vontade, por favor. Então, boa noite, presidente da Câmara, demais vereadores e os presentes. O que é o Rotaract? Um dos programas mais de sucesso do Rotary Internacional. Visa formar líderes através de trabalho social. Tem como lema companheirismo através do serviço, mostrando equilíbrio entre suas atividades. História. Foi fundado em 13 de março de 1988, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Seu nome surgiu de expressão Rotary in Action, Rotary em ação.
No Brasil, está presente desde 1969. Comemoramos 45 anos de Rotaract neste mês. Objetivos: desenvolver qualidades de liderança e a prática profissional. Difundir o respeito pelo direito dos demais, com base no reconhecimento do valor de cada um. Reconhecer o mérito de todas as ocupações úteis como oportunidade de serviço social. Nossa missão: acreditar e praticar de livre expressão as ideias. Ter a certeza de conseguir, em conjunto, o que não se consegue só. Ter consciência de que se faz parte de uma organização de milhares de pessoas que acreditam que é possível a paz e a compreensão no mundo e que cada um de nós é agente ativo nesta mesma ambição. Quem pode participar do Rotaract Clube? Jovens de 18 a 30 anos que tenham como características: desejo de ser mudança, perfil de liderança, vontade de desenvolver a oratória, habilidades para trabalhar em equipe. Quantos somos no mundo? Mais de 189 países associados, temos 219.259. Clubes somos em 9.533. No Brasil, somos em 16.767. Em clubes, 729. No nosso distrito 4650, somos em 206 associados em 15 clubes. A Semana Mundial do Rotaract é uma grande oportunidade para celebrar o sucesso e a importância do programa e divulgar à comunidade os excelentes trabalhos realizados pelos clubes, procurando envolvê-los em sua atividade. O nosso clube Rotaract São Bento do Sul foi fundado no dia 25 de abril de 1982. Completamos, no mês de abril, 31 anos. Somos 23 associados, temos como Leonardo José de Oliveira, o nosso atual presidente, e eu, Nadine da Silva, a vice-presidente. Tivemos recentemente um grande projeto de comunidade, o E-List eletrônico, que se destacou em nível social no Brasil, onde temos outros projetos na comunidade. Nossas reuniões acontecem aos domingos, na Casa da Amizade, às 19 horas, e a frase da Semana Mundial do Rotaract: a diferença depende de nós, seja um Rotaract. Muito obrigado e devolvo a palavra. O presidente sumiu. O vereador Petit. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente, também. Estão inscritos hoje na palavra livre 5 vereadores. E, portanto, eu peço ao secretário que faça o sorteio do vereador que usará a tribuna. Cada vereador poderá se utilizar até 15 minutos da palavra. Número 1. Vereador Edmar Salomão. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa aqui presente, ex-vereador e companheiro de legislatura aqui passadas, Mauro Ripka, demais presentes, pessoal que está nos assistindo, o que me traz à tribuna hoje são alguns assuntos, principalmente 2 assuntos bastante comentados na cidade, em todos os cantos aí que a gente vai, os comentários em relação ao fechamento do restaurante popular. Isso nos pegou, ou pegou toda a população de surpresa, porque até eu acho que foi uma determinação, uma decisão do Executivo Municipal bastante radical em relação ao restaurante popular. Até porque, se nós prestarmos atenção e voltarmos um pouquinho para trás, nós vamos olhar no eixo, vamos ler no plano de governo do prefeito,
que governa o nosso município, no item 2, eixo de desenvolvimento e inclusão social, diz claramente de que será feito e dado uma atenção especial à inclusão social, dizendo de que vamos socializar o restaurante popular. Isso está escrito no plano de governo, não são palavras minhas, são palavras tiradas do próprio plano de governo, onde diz que, se nós formos eleitos, nós vamos ressocializar o restaurante popular. Pois não, vereador. Senhor presidente, nobre vereador, na verdade, vereador, eu acho que essa situação também irei à tribuna, mas concluindo o pensamento e com certeza o plano do nosso prefeito, ele já está na Casa de Lei, um plano, um projeto, a qual realmente deverá ter um restaurante popular de verdade. Dizer para o nobre colega que realmente já está, e o que foi o motivo do qual o prefeito realmente tirou o restaurante popular, na verdade, eu vou esclarecer depois na tribuna popular, porque eu acho que temos que pegar de leve, porque temos argumento para nos defender e dizer por que o prefeito entrou. Então, só para alertar o companheiro que, na verdade, não é bem assim. O nosso prefeito, o plano de governo dele vai cumprir com o restaurante popular de verdade. Dando continuidade a esse assunto, na transição de governo que houve do governo passado para esse governo, em uma reunião entre os representantes da transição, houve uma pergunta, e segundo nos informaram, havia um compromisso para que esse convênio fosse renovado, de que o atual governo daria continuidade a esse convênio que até então vinha sendo feito pelo... são 4 instituições que estão envolvidas nesse convênio. Até eu li uma matéria no jornal ou no site de que são 7 advogados na prefeitura na época, na qual podemos incluir aí o nosso presidente dessa Casa de Leis, fazia parte desses 7 advogados. Mas envolve o CDL, envolve a prefeitura, envolve o empresário Sérgio Moraes e envolve a Associação de Servidores Públicos, a ASP, de São Bento do Sul. Aí ainda vai chover muito em cima dessa questão, porque eu acho que, se o município acha que tem alguma dúvida, alguma pendência em relação ao convênio assinado entre 4 instituições, ele poderia dar continuidade a esse projeto, que já vinha vindo desde janeiro para cá, com o novo governo, só que hoje existe uma dívida já, e parece que não foi renovado, em janeiro para cá, eu não sei como não foi pago, eu não sei. Tem uma série de fatores aí que o pessoal está nos questionando do motivo do fechamento desse restaurante também. Mas o que mais me chamou a atenção é que eu acho que hoje, inclusive, ouvindo uma matéria na imprensa, nós sempre temos que cuidar com as palavras que nós colocamos, porque existem diversas formas de você interpretar. Porque, como eu coloquei, tem o CDL, tem a prefeitura, tem o empresário Sérgio Moraes e tem a própria ASP. Dizendo, nessa entrevista hoje, dizendo de que se realmente não estiver certo, alguém vai ter que devolver o dinheiro para a prefeitura, e dizendo que houve um desvio. Nós temos que cuidar com as palavras, porque até eu vou entender assim, pode haver um desvio de finalidade
Entende? Vamos colocar assim, vamos concluir a frase. Desvio de finalidade. Porque no exato momento que eu coloco desvio, aí já o negócio fica meio complicado, para depois o pessoal começa a levantar, tem uma série de advogados envolvidos nessa questão, né? Só do lado do governo anterior tem 7 advogados que fizeram parte disso aí, né? Então eu acho que nós temos que cuidar, porque Joinville também subsidia a cozinha lá, o pessoal lá também tem o seu restaurante popular em Joinville, até mais barato do que aqui, entende? É subsidiado, agora aumentou lá, mas eu acho que isso aí ainda vai haver muita discussão em relação a essa questão. A outra questão que me chamou a atenção é que o governo que aí está, e quero dizer que não sou oposição radical de maneira nenhuma, o que eu não posso concordar é porque, inclusive hoje em conversação com diversas pessoas, com a mudança de horário, que agora estão chamando aí horário outono e inverno. A gente já também teve lá no Executivo, já passou por isso também, mas a verdade é o seguinte, que ninguém esperava, porque quando o governo assumiu no dia 1º de janeiro, dia 2 de janeiro, já acabou com o horário que tinha, horário de verão, que estava introduzido lá, era final de ano, isso todos os prefeitos fizeram, mas a surpresa agora é pegar esse período agora de horário, alegando uma economia de R$1 milhão nesse exato momento. O que nós não podemos esquecer, que tem muitas empresas aí que tem turno, que termina às 2 horas da tarde, precisam ir à prefeitura e vão chegar lá e não vão se encontrar. E aí também o que me chamou a atenção, lendo uma matéria na imprensa, dizendo que com a prefeitura nos bairros, a comunidade pediu para que houvesse essa redução. Eu, primeiro, preciso ver isso bem certinho, não sei se a comunidade vai pedir um negócio desse aí, até porque quando nós fazíamos esse horário, lá nós estávamos também, eles diziam que o salário nosso devia ser pago pela metade também, porque nós só atendia metade. Diziam isso para nós também, entende? E agora eles continuam dizendo, né? Porque eu não acredito que o pessoal, a comunidade toda, vai se colocar a favor de que a prefeitura na parte da tarde feche. Mas nós sabemos que também o grande motivo é a relação não precisa servir a alimentação na hora do meio-dia, então esse é um dos motivos, eu acho que também foi colocado esse horário que a turma apelidou aí de outono e inverno, que foi introduzido no município de São Bento do Sul, até inédito no país, porque nós tínhamos horário de verão em diversos municípios, então aqui nós estamos saindo na frente, colocando o horário outono e inverno. Então eu, mais uma vez, vou dizer do meu descontentamento em relação a essas duas decisões, e quero também cumprimentar o vereador Tício Imig, que vem de apoio a uma solicitação que eu fiz ao DETRU de São Bento do Sul para que colocasse os guardas novamente lá na Dom Pedro com a Avenida Argolo, e por um azar aí, uma semana depois houve um acidente lá, uma pessoa lá, mas agora o pessoal já está atendendo isso lá, eu quero até agradecer ao Departamento de Trânsito da Prefeitura, que já colocou o pessoal lá para dar atenção lá. E nós não podemos esquecer também de que no plano de governo consta assim, as indicações estão sendo apresentadas aqui, consta assim, ó, eu quero asfalto em tal rua, eu quero asfalto não sei onde. Como no plano de governo diz que São Bento será um tapete negro, então se presupõe que todas as ruas vão ser asfaltadas em São Bento. Está lá no plano escrito, não fui eu, não são palavras minhas, está escrito no plano que São Bento será um tapete negro. Vamos pretear essa cidade aí de cima e embaixo. Então, por causa disso que o pessoal está pedindo aí, asfalto aqui, asfalto ali, melhoria aqui. Vamos lá, é isso mesmo, os vereadores estão para isso aí, vamos ajudar a administração. É uma parte, presidente? Não, na verdade é dizer que não precisa nem pedir, né, se vai ser feito tudo, então já está no plano de governo, é só esperar 3 anos e meio e vai estar lá. Né? Convém lembrar, né, presidente? Convém lembrar. Então, é isso aí que me trouxe à tribuna hoje aqui, e com todo o respeito às pessoas, nós temos que sempre
cuidar um pouquinho com as palavras, porque às vezes, né, ninguém quer entrar em atrito com nada, mas às vezes uma palavra mal colocada, mal proferida, não tem mais volta, uma pedra tirada não tem mais volta, entende? Um gesto praticado não tem mais volta. Então, é isso que me trouxe essa tribuna hoje aqui. Agradeço a oportunidade, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Lírio Volpe. O senhor dispõe até 15 minutos, vereador. Senhor presidente, novos vereadores, plateia, novo vereador, ex-vereador Mauro Lípica, satisfação, companheiro lá em 2000, imprensa, escrita, falada, televisionada, internauta, né? Isso aqui realmente vir à tribuna pela primeira vez como vereador de situação e, na ausência do novo vereador, hoje defendendo um pouco o nosso prefeito, até porque críticas são válidas, né? Até porque, quem diria, se não existisse crítica, não seria um bom governo, que nem eu acredito que vai ser o governo de Fernando Turri. Dizer que realmente a situação do restaurante popular, que para mim não era muito popular, não. Se nós analisar o restaurante popular, realmente era... Primeiro porque, para ter um restaurante popular, nós teríamos que ter 100 mil habitantes na cidade. Não temos. Foi um restaurante, na verdade, ajeitado, né? Na verdade, na época, repassando 16 mil reais do Executivo para o CDL, a qual o CDL teria que repassar 20% no valor, coisa que não estava sendo repassado. Também os primeiros 6 meses era justificado uma prestação de conta, que o primeiro 6 meses não foi prestado conta, depois, em seguida, foi feita a prestação de conta, fazendo os acertos lá para fechar. Novembro e dezembro do ano passado não foi feita prestação de conta, segundo o Executivo, não foi feita prestação de conta, novo vereador. Então, são esses os motivos a qual o nosso prefeito, parte desse, foi fazer o rompimento do coisa. Também, por o CDL não passar 20%, não prestar conta em novembro e dezembro. E também partes do dinheiro repassado ia para um dos sócios do restaurante que trabalhava lá. Então, parece que, não é que ninguém aqui está falando em desvio, mas que não fechava com o que pode ser tocado para frente esse restaurante. Pois não, vereador? Dá uma parte, senhor presidente, senhor vereador, obrigado pela parte, vereador Lírio. Essas são questões que têm que realmente ser analisadas, levantadas, né? Porque, segundo o comentário que eu coloquei sobre o desvio, é de que se realmente não foi repassado, houve desvio. Mais ou menos assim, certo? Né? Mas eu acho que são questões que têm que ser levantadas minuciosamente. Isso aí tem que colocar, até porque é dinheiro público, nós somos os fiscais do dinheiro público. Nós queremos que ele seja bem gerido, que ele seja bem administrado, entende? Então, vereador, eu acho que Vossa Excelência, como hoje, substituindo o líder de governo aqui, pode levar lá ao conhecimento das pessoas para que nos tragam as explicações exatamente como elas são, porque se houve o repasse para o CDL e não houve o repasse para lá, é uma questão bastante grave isso aí. Tá? Muito obrigado pela parte. Na verdade, isso já é uma questão jurídica e cabe ao setor jurídico que estão cuidando disso. O motivo de parar o repasse é jurídica, né? Então, vamos deixar que o pessoal jurídico se entenda e, com certeza, o que foi, eles vão se entender lá. Pois não, Godoy? O Godoy também sabe disso? Eu concordo, vereador. Tem que deixar para a questão jurídica, mas tem que deixar para a questão de assessoria de imprensa da Prefeitura para que esclareça o que acontece. Não basta simplesmente ventilar um problema e deixar que a população tente descobrir o que é, porque isso que foi aconteceu. E eu digo, vereador, com todo o respeito, eu sou um daqueles 7 advogados lá atrás que, em tese, teria participado disso. E aí você junta, o senhor junta uma informação dizendo em desvio, junta 7 advogados, junta meu nome e pronto. Isso é grave, isso não pode acontecer dessa forma, vereador.
É para rescindir? É para rescindir. Tem irregularidade? Vamos apontar qual é. É para isso que serve a transparência. Não basta você simplesmente jogar no site um monte de informação e na hora do vamos ver diz, há uma irregularidade. Qual é a irregularidade? É isso que essa Casa de Leis precisa saber, e mais do que essa Casa, é isso que a população tem que saber, vereador. E não simplesmente jogar no ventilador e deixar que as pessoas assimilem. Isso é grave, vereador. Obrigado pela parte. Quem estava falando em desvio é Vossa Excelência e o ET, né? Eu, através agora, da procuradora do município, pessoal, a qual eu respeito muito, vereador. Tá, aí, mas, enfim, eu torço e trabalho para que dê certo e sempre defendo, acho que realmente o restaurante popular de verdade tem que existir na nossa cidade, a qual o nosso prefeito, inclusive, já está trabalhando com um projeto, tramitando na Câmara de Vereador, para que nós possa, inclusive, fazer um restaurante de verdade popular, a qual eu sugeri a ele, que parece que na Móveis Leopoldo ali, vai ser usado, fazer uma parte de uma cozinha, e inclusive sugeri a ele que levasse a comida aos bairros, né? Nós temos 3 bairros, por que não levar a comida pronta, Serra Alta, Centenário, Cruzeiro, aí sim fazer lá um refeitório onde as pessoas possam pegar lá a sua marmita, de repente ter um buffet, aí sim, aí realmente nós teríamos um restaurante popular, que hoje, na verdade, na nossa cidade é mais um restaurante para os comerciários, para os comerciantes e assim por diante, né? Hoje é limitado, as pessoas, se não me engano, são 40% só que teria o valor mínimo de R$3, né? Mas, enfim, vamos torcer e trabalhar junto para que nós possamos fazer realmente um restaurante popular de verdade. Falar em restaurante, vamos mudar um pouco o foco da coisa, o horário outono e inverno, né? Na verdade, não é outono e inverno, é o horário único. O Pedro Ivo, que é o nosso secretário de coisa, está lá. Eu gostaria também de cumprimentar o nosso secretário e presidente da IMAB, o ex-vereador Pedroso, desculpa por não ter mencionado antes, dizer que realmente questionamos ao nosso prefeito sobre o horário de verão. Na verdade, não é horário de verão, não. O horário de verão já é coisa passada, é horário único, com a economia de R$1 milhão por ano, e com certeza a cada um dos cidadãos vão se adequando ao horário. Eu acho que o governo do Estado já não sei quantos anos trabalha nesse horário de horário único da 1 às 7. Então, talvez o nosso prefeito, com certeza, vem para inovar e com certeza fazer acontecer, vai implementar aí o horário único das 7h30 às 1h30, que com certeza as pessoas também vão se adequar lá na prefeitura. Falando em restaurante popular, também gostaria de fazer um pouquinho de propaganda eu já digo da nossa festa da ovelha em Campo Alegre, convidar os internautas, o pessoal, a plateia que está aqui, os nobres colegas, a imprensa, que estaremos também lá, com certeza, trabalhando e oferecendo um borrego de melhor qualidade no restaurante da Toca, junto com o Ernesto, que é o secretário de Cultura lá. Ele pediu para mim desse uma palavrinha e convidar a população sombentense, igual o nobre colega outro dia fez, convidando o pessoal lá nos trilheiros de Renegrinho. Hoje estou aqui na tribuna, convidando os amigos e as amigas, porque lá estaremos fazendo uma bela festa. Campo Alegre é modelo, é exemplo de fazer uma festa, costumo dizer, porteira aberta, a qual defendo muito aqui na nossa cidade, porque só vamos ter uma festa bonita, uma festa com bastante gente, quando nós tiver porteira aberta, que as pessoas não precisam ser barradas na entrada, que isso inibe as pessoas. Então, para fazer uma festa popular, uma festa não tem que ter porteira igual Campo Alegre, São Bento do Sul. Vou trabalhar para isso e vou discutir com o meu prefeito para que nós possamos fazer as nossas festas do município, porteira aberta, para não precisar cobrar aqueles R$5, R$3 de entrada lá, que isso inibe as pessoas, isso dá o direito das pessoas irem no parque, com certeza, e gastar muito mais. Então, convido a todos os internautas, as pessoas sombentenses, a imprensa, que nos dê uma força
para que nós possamos fazer uma grande festa lá em Campo Alegre, e eu estou fazendo parte lá também com o restaurante da Toca. É isso, senhor presidente, por enquanto. Obrigado, muito obrigado pela atenção. Um abraço. Obrigado, vereador. Vereador José Hermínio Brim. Mais uma vez, boa noite, vereadores, presidente, senhoras e senhores. A minha palavra livre não vai dar nem 5 minutos, hoje é bem rapidinho. Eu vou só parabenizar as mulheres, né, pelo dia delas, né, que é o que seria de nós sem essas mulheres. Elas brigam, cobram de nós, mas nós não vivemos sem elas, né? E parabenizar a minha esposa, né, que está sempre perto de mim, né, tanto na minha casa, no meu trabalho e aqui na Câmara, né? Sempre presente, sempre me auxiliando, me cobrando, né, e me prestigiando, né? Parabéns a vocês, mulheres, pelo dia tão importante para nós, homens, né? Que nós não vivemos sem vocês. E quero dar um puxãozinho de orelha em 2 minutos, né? Tem um tarde Facebook aí, por aí, né? Eu queria descobrir quem inventou isso. Eu queria passar uma corda no pescoço dele, que eu não consigo usar esse troço. Mas ele é bom e às vezes é ruim, porque daí às vezes é jogado algumas coisas sem fundamento e a gente acaba tendo que se explicar. Então, assim, tem uma pessoa que está um pouco degradando minha imagem, né? Eu pediria a essa pessoa que está colocando algumas coisas para que viesse falar comigo pessoalmente, visitar a minha casa, né? Visitar o meu comércio, meu restaurante, onde eu trabalho, das 6h30 da manhã até as 3 da tarde. Às 3 da tarde eu saio para a rua, né, para trabalhar em prol do povo. Então eu queria pedir a essa pessoa, uma exclusivamente, né, para que ela viesse me conhecer um pouquinho mais da minha pessoa, da minha família, né, dos meus anseios pela comunidade, para depois colocar alguma coisa no Face, né. Eu não gosto de Face, não respondo Face, porque eu não entendo muito do Face. Eu prefiro falar, né, ou prefiro agir, ou prefiro fazer. Eu não gosto muito de entrar naquela casa virtual ali, porque não é a minha casa, né. A minha casa é aqui, é discutir, né, diretamente com as pessoas. Então eu peço a essa pessoa, se ela estiver ligada na internauta, né, na internet lá, para que ela sabe quem né, é uma pessoa ligada, né, a todos, né, está ligada sempre, né, sempre ligadinho em nós, na Câmara, na nossa vida particular. Então eu convido ela a visitar a minha casa, tomar uma cerveja comigo, tomar um chimarrão e conhecer um pouco mais da minha vida. Aberto, eu não escondo nada de ninguém, sou aberto a todos. Um abraço e até a próxima sessão. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. O vereador convida os adversários para tomar cerveja, o que não faz com os amigos, né? Obrigado, vereador. Vereador César Godoy, passo os trabalhos ao presidente e o vereador José Hermínio Brim. Quantos minutos é mesmo? Até 15 minutos, vereador César. Obrigado, presidente. Boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, senhor presidente, a todos que nos assistem pela internet, pelas redes sociais. E, vereador, as redes sociais é para quem trabalha também, viu? O Barack Obama se elegeu também com as redes sociais, não é para quem só não trabalha. Né? Eu vou aprender. Não, mas até a título de curiosidade, acho importante levar conhecimento de todos. Hoje nós tivemos 404 acessos e mais de uma centena de pessoas que nos acompanharam do início da sessão até esse momento, me informa o pessoal da cabine. Então, é um avanço significativo na quantidade de pessoas que já disse que atingem, e certamente, para atingir esse número de pessoas, levariam várias e várias sessões. Hoje, numa só, além de casa cheia, conseguimos também online. Inclusive, o vereador Fernando Malon, que está em Florianópolis hoje, me enviou mensagem de texto dizendo que mesmo em Florianópolis estava assistindo a sessão e que isso é muito bom, porque não vai investir tempo tentando se inteirar. Já sabe o que está acontecendo e vem pronto para a reunião na próxima sessão. Isso é muito bacana. Então, eu faço esse registro porque reputo da máxima importância. Também aproveito a presença de lideranças do Partido dos Trabalhadores que aqui se encontram, na pessoa do seu presidente, pela passagem do aniversário do Partido dos Trabalhadores, partido esse que representa uma parte significativa da história do Brasil, não só da história, mas do presente também. Então, meus cumprimentos ao Partido dos Trabalhadores. Mas o que me traz aqui a essa palavra livre, o assunto já foi até, de certa forma, um pouco debatido, mas eu acho importante trazer a baila de novo,
São 3. Começo falando do horário reduzido, qual é o termo que o vereador usou agora? Horário único, que, com todo respeito, vereador, muda o nome, mas não muda o efeito, né? Então, eu, enquanto procurador do município, permaneci nesse cargo por 3 anos e meio, sempre que havia essa questão a ser abordada na prefeitura, eu sempre manifestei contrariamente a essa ideia, eu e mais alguns outros a favor, mas eu contra. Sempre me manifestei contrariamente porque eu não consigo ver benefício, eu não consigo enxergar benefício. Tentaram sempre me convencer dessa redução de custos, deste R$1 milhão, porque digo, se for R$1 milhão, tem mais é que baixar mesmo. E eu digo, vereador, ao longo do período que se espera receber ou economizar, melhor dizendo, R$1 milhão, eu peço que os vereadores da bancada governista venham a essa tribuna e digam essa economia, de R$1 milhão, porque, com todo respeito, não é duvidar do senhor, mas é duvidar das informações que lhe repassaram, que eu duvido que seja economizado R$1 milhão. Ou melhor, se for R$1 milhão, vai demorar mais de 20 anos para conseguir isso. Eu não acredito que vai conseguir, tão pouco tempo, economizar R$1 milhão. Então, eu não consigo entender por que reduzir. E o vereador, quer uma parte? Concordo com o senhor. Em relação à redução de horário, eu falo como ex-secretário, e é uma catástrofe, na verdade, principalmente na Secretaria de Obras, que se você fizer horário reduzido, você sair com o equipamento, vai para o trabalho, até você voltar, vira só em transtorno, ou reduz um dia. Então, eu acho muito complicado, eu sei que foi feito, mas a gente fomos muito criticados durante o período eleitoral pela oposição. Eu escutei muita crítica, então eu estou devolvendo o que eu ouvi, né? Eu acho estranho que não chegou a nem ser distribuído e cobrado o boleto do IPTU, que é uma arrecadação do município, e já começou o horário reduzido. Então, eu sou totalmente contrário a essa situação, mas, como o senhor falou, né? O prefeito que decide. Só para completar da parte, na verdade, o horário da obra seria horário integral, mas aí folgaria num dia da semana, na sexta-feira, provavelmente. Mas isso prejudica, com certeza, muito a comunidade, porque não é fácil dar assistência com tempo integral, imagina ainda com um dia a menos. Prejudica os horários de atendimento na rodoviária, que é responsabilidade da Secretaria de Obras, tem que pagar mais hora extra, pessoal. As margaridas no centro tem muita dificuldade, então o pessoal que trabalha no cemitério é muito complicado isso aí eu não vou concordar nunca. Obrigado. Só para completar, qual é o tempo de horário de verão que a antiga administração dava? Era 6 meses, 3 meses? Eu não sei precisar a quantidade de meses, mas era definido no calendário. Claro. Teve no primeiro mandato, no primeiro ano, quando eu estava ajustando a causa, e depois da eleição. Nos outros períodos não teve horário de verão. Não teve. Tá. Mas era a média de 6 meses, né? Isso já dá para ter uma base de quanto que... Sim, e é por isso que eu digo, com base nessa base, é que eu digo que essa economia não existe. O vereador Márcio hoje levantou uma questão que, tão logo essa gestão assumiu os trabalhos, me parece, foi promulgado um decreto, já acabando com o horário reduzido. E fez um certo alarde quanto a isso. Se fez a publicidade disso e poucas semanas depois volta. Então, eu digo, sem dúvidas que são práticas como essa, senhores vereadores, na minha modesta opinião, que fazem a política ficar tão desacreditada, que fazem a decepção sempre aflorar nos políticos. Porque é aquela velha história do violino, né? Se pega com a esquerda e toca com a direita. Se levou com um discurso e está se fazendo outro. E é isso, com todo respeito, senhores vereadores, é inadmissível. Esse horário reduzido, para mim, é coisa que não se faz, não dessa forma, porque não é nem por um período definido, vereador, não é nem 3 ou 6 meses, é indefinido. Vamos ver a quantas andas. E eu duvido, repito, que se economize R$1 milhão. E se chegar a esse valor, vai demorar muitos e muitos anos. Então, eu manifesto nesse sentido e digo, por favor, vereador. Ainda com relação a essa questão da redução do horário de olhar para frente, né, acredito que a população que confiou o mando do Executivo Municipal a quem hoje ocupa o Executivo também o fez levando em consideração aquelas promessas e aquilo que se falava durante a campanha. E durante a campanha foi veementemente batido contra o horário de verão e a redução de horário. Concordo com o senhor, também sou contrário, sempre fui contrário a essa prática, não acho que seja correto, mas o que a população então espera da administração é que faça diferente. No início do ano, reduziram, ou então voltaram para o horário normal e em menos de 2 meses, ou em 2 meses, já adotaram, inclusive com essa questão que o senhor está falando, de tempo indeterminado. Não se sabe quando vai ter hora para começar, mas não tem hora para terminar.
E também concordo com o senhor quando o senhor diz que não acredita na economia de R$1 milhão em um ano, que é o prazo que está propalando. Deduzo, né? Obrigado, presidente. Obrigado, senhor. Inclusive, senhor vereador, eu faço questão de pontuar, o senhor disse uma coisa, que o governo do Estado pratica isso há alguns anos. Há alguns dias atrás houve a assembleia do PT aqui, de comemoração do aniversário, e eu li no jornal de hoje que o PT considera essa a pior gestão de governo do Estado da história de Santa Catarina. Isso não é da história dos últimos anos. O que eu não consigo compreender é o PT fazendo parte do governo municipal, concordando com uma coisa que repudia a nível estadual. Não compreendo, vereador. Mas aí o senhor me desculpe, mas é o governo Raimundo Colombo. Na verdade, nós estamos falando do horário do governo do Estado, que já vem há vários anos, e o PT, na verdade, está falando, na verdade, que é só sair fora da janela que a gente vê o governo do Estado do jeito que está. Então, na verdade, vamos eu entendo, vereador. Eu não estou confundindo. O PT critica a forma de atuar do governo do Estado, mas concorda com a prática de atuar em São Bento do Sul. Eu não sei o que estou confundindo. Não, eu acho que acerto político em município é independente, não tem nada a ver com o governo do Estado, né? Se o senhor analisar politicamente, nós vereador, estamos coligados com o PT e vereador, no governo do Estado quem manda é o DEM e o PSDB. Mas se tem uma coisa que o governo municipal está gostando de fazer é copiar o estadual. Tentou baixar precatório, está copiando a ideia Vamos copiar coisa boa também. Sim, mas a ideia do horário já vem há quantos anos do governo do Estado? Nós não estamos falando nas ações do governo, porque as ações do governo Colombo é zero, né? Então, no nosso município, a gente pode dizer de 0 a 0. Então, nós temos que falar do horário que realmente foi implantado. Se o senhor dá nota 0, vamos parar de copiar o governo do Estado no que é 0. Mas vamos ver como é que vai lá, né? Mas daí vai melhorar. Mas, vereador, respeito seus argumentos. Eu acho que esse debate é importante porque realmente é o contraponto. Respeito totalmente, não quero desrespeitar jamais. Então, mas fica o meu posicionamento, agradeço a parte dos vereadores a respeito dessa redução do horário e digo, faça como fez o prefeito de Joinville, se é o caso, que é da agremiação partidária dos senhores também, quer reduzir, reduz os cargos comissionados, é uma ótima ideia e pode ser bem copiada da administração do mesmo partido dos senhores. Acho que essa sim pode ser bem copiada. Reduz os cargos comissionados, a redução será muito mais rápida do que se espera dessa forma. Senhor vereador, mais uma parte nessa colocação. Claro. Eu vou dar um exemplo, colocando na questão dos cargos comissionados. Vou falar como ex-secretário da pasta a qual eu comandava. Então, durante praticamente mais de 3 anos, tem 3 cargos de diretor naquela pasta. Durante mais de 3 anos, só usamos 2. É só fazer o cálculo da economia que tem, tirando o valor do portal de transparência, para ver a diferença que o Vento economiou naquela pasta. Talvez façam 30% a mais do que o Vento fez. Obrigado. Obrigado, vereador. Passando, então, falando do fim do restaurante popular, que os senhor vereadores, alguns já manifestaram aqui nessa tribuna de hoje, o que eu respeito muito o entendimento do governo municipal. Eu respeito, não estou dizendo que eu concordo. É uma decisão, a decisão administrativa de encerrar os trabalhos ali, tudo bem, encerre. O que eu não posso admitir jamais é simplesmente ventilar que existe irregularidade, eu disse isso há pouco no meu aparte, dizer que existem irregularidades e não dizer quais são. Senhores vereadores, o que isso é uma irresponsabilidade tremenda, porque isso joga ao vento algumas informações e cada um entenda como quer. Se querem interromper o serviço do restaurante popular, interrompam, mas não procurem culpados para isso. É uma decisão municipal, é uma decisão de gestão e tem que ser muito bem respeitada, talvez discordada sim, mas é respeitada. Mas o que eu não posso admitir jamais, senhores vereadores, e eu peço isso, é que não ventilem que existe irregularidade, porque não é assim que funciona. E se existe irregularidade, vamos apontar, vamos dizer, aqui é o espaço democrático, aqui é a casa do povo, é a casa de leis, em que nós temos que saber o que está acontecendo de errado. E simplesmente dizer, vamos interromper porque está errado e deixar a imprensa, deixar vereadores e população simplesmente sem saber, eu não acho justo, eu não acho razoável. Então, eu acho que, no mínimo, tem que ter esse respeito e dizer o que acontece. Já foi dito à Prefeitura Municipal que esses vereadores estão sempre à disposição para conversar. Aqui era uma oportunidade imperdível de ter conversado antes e não deixar a coisa chegar no ponto que chegou. Se existe irregularidade, que sejam ditas quais são. E se não existem, que não deixem no ar que elas eventualmente existam. Até porque eu li no jornal, na Gazeta do dia 6 de fevereiro de 2013, eu só vou ler 2 linhas que diz, prefeito Fernando Turi que diz, queremos continuar com o restaurante, ver os valores do orçamento e não repassar o valor para o usuário. Do dia 6 de fevereiro. Essa reportagem tem 1 mês e alguns dias só. Mudou radicalmente.
Para que serviu a transição de governo? Para que serviu a transição se não para ver isso? Houve troca de contratos, houve todo esse debate. Para que houve estudo de 1 mês e 5 dias? Para agora chegar e dizer, eu chamo irregularidade? Desculpa, mas se tem que ser dita. Doa a quem doer. Porque o que eu não posso, repito, eu era um daqueles tal de 7 advogados. Eu não admito que paire sobre mim qualquer tipo de dúvida, nem que se ventile em meu nome. Isso eu não admito e não posso concordar. Feito isso, que meu tempo já está... uma parte, sim. Senhor presidente, senhores vereadores, na sua colocação, eu acho importante, eu já na minha fala também coloquei, mas eu acho importante o que Vossa Excelência está colocando aí, de que na próxima sessão, os vereadores da situação levem ao conhecimento do prefeito, levem ao conhecimento do líder de governo dessa casa, para que ele traga as explicações aqui. Para deixar esse diz que me diz, que não sei o quê, entende, envolvendo uma série de coisas aí, inclusive hoje em conversação com um dos advogados, que fazia parte da transição, dizendo para mim que foi gravado, onde que foi dito que podia ser prorrogado o convênio, que ele seria cumprido, entendeu? E agora, para surpresa nossa, ele não está sendo cumprido, entende? Então, é que vem aqui o líder de governo, ele vai estar na outra reunião aqui, para explicar de uma vez por todas, para ver bem certinho como é que está essa situação. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Na verdade, senhores vereadores, como eu disse, eu não me importo, ou melhor, eu me importo com as situações, só penso que a relação pode ser muito melhor se as coisas forem tratadas às claras. Eu vou lhe dizer, vereador, que eu passei o fim de semana buscando informações, correndo, fiz isso durante o dia, para me certificar de que não haveria nada de levemente equivocado, porque eu sei que não houve. Não nessa esfera que dizem ter. Aí, se querem interromper o contrato, interrompam, mas não procurem culpados para isso. E, por fim, eu devo lhe dizer, com o meu pouco tempo que lhe resta, a administração quiser reduzir o horário, reduza. A administração quer copiar o governo do Estado em algumas coisas? Copie. A administração quer encerrar o contrato com o popular? Encerre. O que eu acho inadmissível, e eu não esperava ver tão cedo na nossa cidade, é oferecer um cargo para alguém para compensar uma dor. Isso, as palavras me fogem. Na Gazeta do sábado, senhor vereador, para esclarecer aqueles que não entenderam, que não fique no ar, diz o seguinte, na manhã de hoje, Sérgio Moraes diz isso, na manhã de hoje, ontem, fui chamado ao gabinete do prefeito, ofereceram um cargo para minha filha trabalhar com um salário em torno de 3 mil, alegando que seria uma compensação pelo meu prejuízo. Mas e as outras 7 famílias que trabalharam conosco? É assim que resolvemos as coisas em São Bento? Isso disse o Sérgio Moraes. Posso falar uma parte? Desculpa. Pode, claro. Desculpa, vereador. Eu só queria interromper um pouquinho para realmente dar os parabéns a esse cidadão que não se corrompeu. Se isso realmente é verdade, temos que dar o parabéns a ele, porque ele não se corrompeu. E é isso que nós precisamos aprender. Né? Nós precisamos aprender que não podemos fazer um jogo, que as coisas são necessárias, é importantíssimo responsabilidade e seriedade que o dinheiro é da população. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Então, na verdade, e aí eu... Claro. Eu não acredito que o prefeito fez isso aí, porque até então não foi nem apurado ainda a situação verdadeira. Então, para se falar tudo que está sendo falado, tem que esperar a apuração. E eu tenho certeza que nos próximos dias o prefeito vai dar tudo apurado. Sim. Vereador, eu vi que meu tempo extrapolou, presidente. Se o senhor me der mais 2 minutos, tendo em vista a quantidade de partes que eu tive. Vereador, senão eu... Dois minutos. Obrigado, vereador. Então, senhor vereador, o senhor tocou num ponto muito importante, porque disse o vereador Tício, se é verdade, e eu disse, vamos apurar. Concordo, porque até a parte que eu lia isso, eu pensei também, mas vamos ter que apurar isso aqui. Aí eu termino de ler o parágrafo, vem uma caixa aqui e diz, em solidariedade. Aí abre a leitura. A assessoria do prefeito Fernando Turic, PMDB, informou que realmente foi oferecido o cargo à filha do empresário Sérgio Moraes. Porém, em solidariedade ao fato de que, sem o restaurante, ela teria que deixar a faculdade, como teria alegado Moraes no encontro. Ou seja, eu fiquei em dúvida também, como o vereador Tirso, como o vereador Ricardo, falei, vamos apurar. Aí eu termino a leitura e vejo que a assessoria do prefeito confirma o convite, dizendo que era para amenizar, ou melhor, a palavra usada, em solidariedade. Senhores vereadores, se a coisa persistir assim, o que me parece muito claro é só brigar com alguém da prefeitura, porque daí para compensar ganha um cargo, aquele que estiver precisando. É a leitura que eu faço disso. Presidente, eu sei que só faltam 2 minutos, mas
esse caso ele veio à tona, porque o Sérgio resolveu falar a respeito disso. Então, paira esse ponto de interrogação, né? Eu não estou dizendo que há, mas existirão outros casos desse mesmo tipo? Não sei. Já não sei mais dizer. A dúvida fica no ar. Acho que a gente precisa realmente apurar fatos, e também por isso que também é esse o papel do vereador, também é esse o papel de cada um de nós aqui, de fiscalizar o que está acontecendo. E essa situação que ficou muito transparente no que está dizendo o jornal A Gazeta, com as declarações daquele que teve a oferta a si e da assessoria do prefeito, aí gera esse questionamento. Não estou dizendo que existe, mas nós precisamos ficar atentos para que isso não aconteça. Obrigado. Então, senhores vereadores, eu, encaminhando para o final da minha fala, agradecendo todos os apartes, dizendo que são atitudes como essa que decepcionam. Eu não duvido da honestidade do prefeito e da sua equipe, não duvido. E é por isso que me causa tanta estranheza. O prefeito, e eu disse isso quando ele nomeou a equipe dele, de primeiro escalão, eu liguei para o prefeito e elogiei, que na minha visão são pessoas muito competentes e bem escolhidas. Então me causou estranheza dizer, olha, chama aqui para trabalhar com a gente, que daí compensador. E aí, onde é que nós vamos parar? Eu não conheço a filha dele, não conheço, mas ela pode ser extremamente competente, mas também pode não ser. E aí nós teríamos no Paço Municipal trabalhando uma pessoa sem a devida competência, simplesmente para não desagradar. Senhor vereador? Senhor presidente, o vereador César já extrapolou o tempo. Né? Senhores vereadores, eu peço desculpa, presidente, por extrapolar o tempo, mas agradeço a palavra que me foi concedida. Sobrou ao peixe agora, né? Até 15 minutos, né? Senhor presidente, senhores vereadores, até 15 minutos tenho certeza que não serão todos eles tomados. Até porque nós temos uma sessão extraordinária ainda para aprovarmos uma solicitação do Executivo de um pedido de urgência. E tem sido assim, senhoras e senhores. O Executivo Municipal tem vindo até essa Casa de Leis, tem trazido as suas reivindicações, tem trazido os seus anseios com relação a fazer as suas obras da forma como pretendem, e em diversas vezes nós aprovamos projetos de modificação de rubrica em orçamento, justamente para que este governo possa realizar as suas obras e não aquilo que foi planejado num orçamento por outra administração. E estamos sendo muito solícitos, e os vereadores da base governista podem ser testemunha com relação a isso, né? E eu não vou entrar de novo nessas questões relacionadas ao restaurante popular, nem a questão da filha do Sérgio, em nenhuma delas. Acho que já foi exaustivamente falado aqui e deixamos muito claro para toda a população de São Bento a nossa indignação com relação a isso. A questão que me traz a essa tribuna hoje são justamente essas falhas que ocorrem e mudanças de atitude em determinadas situações. Nós precisamos aprender a nos comunicar de uma forma adequada. E os dois poderes, executivo e legislativo, precisam ter esse respeito mútuo, né? Da mesma forma como esta casa tem apresentado respeito e dedicação às causas levantadas pelo executivo, que também sejam, da parte do executivo, as causas levantadas por essa casa, levadas de forma mais profissional, eu diria. Nós temos, inclusive, só para finalizar essa questão do restaurante popular, hoje, na Rádio São Bento, houve declarações aqui da procuradora do município, e eu gostaria de pedir, senhor presidente, que essa casa enviasse em ofício para a Rádio São Bento e solicitasse uma cópia desta entrevista para que a gente pudesse analisar o teor das palavras que foram lá colocadas. Da mesma forma, eu gostaria de falar que a gente precisa trabalhar na direção do acerto, e não sempre unilateralmente, bilateralmente. No sábado e na sexta-feira eu sei que o Paulo Roberto Said procurou os senhores vereadores, o presidente, o Ed,
até por amizade, por vínculos que existam, e me procurou no sábado para falar justamente sobre esses 2 projetos que nós vamos aprovar essa noite, em pedido do IPRESBIS, para que não haja problemas com a sua regularidade. E nesse momento, a vinda do Executivo até nós foi muito tranquila, muito boa, muito positiva. Mas eu tenho sentido, senhores vereadores, eu tenho sentido que, muitas vezes, nas respostas às indicações desta Casa para o Executivo, a resposta tem sido fugidia, eu diria escorregadia. A resposta que a gente mais ouve nas nossas indicações é: estamos encaminhando para o departamento responsável e que tomará as providências necessárias. Mas, a partir disso, nós não sabemos mais nada do que acontece. Mas, de uma forma muito especial, eu tenho feito poucas indicações. Eu não acho que seja errado você fazer indicações, aqui como foi falado, asfaltamentos, patrulhamentos, não acho que seja errado. Mas eu tenho feito poucas indicações, eu tenho escolhido algumas assim, inclusive umas que nos vieram através do canal da Câmara, que foram nos destinadas. Mas teve uma em especial que me deixou aborrecido. Falei isso para o Paulo Scheid no sábado, quando nós conversávamos sobre esse projeto, depois de já ter acenado com a possibilidade de realizarmos ao que estava sendo pedido. E falei para ele o seguinte, que eu fiz uma indicação ao Executivo solicitando o estudo de viabilidade técnica para a implantação de um ponto de ônibus próximo ao hospital. E sugeri 2 possibilidades. Sugeri que se fizesse um recuo na Praça do Centenário, e assim o ônibus possa parar ali e fazer o desembarque e embarque de passageiros, ou que se mudasse o trajeto inicial dos ônibus, saindo pela Dom Pedro até o final e indo pela Henrique Schwartz, passando por trás do hospital, fazendo um ponto de embarque e desembarque nos fundos do hospital. Isso porque entendo que, principalmente as pessoas que demandam da saúde, são prejudicadas com esse deslocamento que precisam fazer desde o terminal até o hospital, ou então até o posto de saúde central, ou então a central de medicamentos, ou então a PAI, que é tudo naquelas redondezas. Pessoas com dificuldade de mobilidade, pessoas com dificuldade de saúde e que precisam sair do terminal e ir a pé até o hospital. Ou pegar um ônibus e ir até a União e voltar até o hospital, até o posto de saúde central, enfim. É uma situação que demanda centenas de pessoas por semana, se não milhares de pessoas por semana, que precisam, dependem do transporte público e que seriam beneficiadas com essa situação. Pois bem, a resposta que veio dessa indicação é que me causou indignação, vereador Lírio. Passo a ler. Em atenção à indicação 45 de 2013, de autoria do vereador Peter Alexandre Knoibiller, anexamos parecer técnico de número 001 de 2010 do DETRU, 2010. Ou seja, em 2010 eles já sabiam que ia fazer uma indicação. Não, não é nada disso. Acontece que o vereador Josias Terres tinha feito um pedido semelhante, parecido, não era o mesmo pedido. O vereador Josias Terres, em 2009, pediu um ponto de parada próximo ao hospital. Ele não sugeriu que se fizesse um recuo, ele não sugeriu que fosse por trás do hospital, ele não sugeriu nada disso, ele pediu um ponto de parada. E a resposta foi a seguinte, para ele. Em resposta à solicitação, informamos que, tecnicamente, não há possibilidade da criação de um ponto de passageiros na rua Marechal Deodoro, próximo ao Hospital Sagrada Família. Houve uma consulta anterior à empresa de transportes coletivos Rainha, a pedido dos membros da Comissão Municipal de Trânsito, sobre a possibilidade de implantação de um ponto de ônibus no local, sendo que esta nos informou sobre a dificuldade de um ônibus parar sobre a via, muito estreita para a finalidade, bem como a operacionalidade do sistema do transporte coletivo. Bom, eu não sei o que quer dizer essa questão da operacionalidade do transporte coletivo, não ficou muito claro para mim. Agora, a minha indicação resolve o problema da via estreita. E a segunda opção não passa pela Marechal. Portanto, a resposta que me foi dada não responde ao que eu perguntei. É sobre isso que eu estou falando. Nós precisamos, sim, senhores vereadores, tomar atitudes como estas que foram tomadas hoje, no sentido de apurar os fatos, no sentido de trazer as denúncias, no sentido de estar fiscalizando aquilo que o governo municipal está fazendo.
E nós precisamos, sim, buscar junto ao governo municipal o respeito a esta Casa de Leis. Não estamos brincando de fazer indicações. Nós estamos fazendo indicações. Não é o caso de aprovar ou não aprovar a minha indicação, não é isso. Mas que faça uma indicação, uma justificativa técnica. Não é viável fazer um recuo na Praça do Centenário. Eu não sei por que não, mas enfim. Se apresentarem a esta casa um motivo, uma condição técnica para não se fazer, sem problema. Agora, mandar uma resposta de 2010 para uma pergunta diferente da que foi feita em 2009, eu acho um desrespeito com essa casa. Não é com esse vereador, é com esta casa. Não, pode. Senhor presidente, senhores vereadores, eu acho que lá na Praça Centenário existe possibilidade de fazer um recuo ali. Lá existe. Essa é uma área do município, é pública, tem condições de fazer o recuo lá, para o estacionamento de ônibus ali, conforme vossa sugestão. Eu acho importante isso aí e eu acho que cabe um estudo mais aprofundado em relação a essa situação. Eu acho que os vereadores da situação vão levar isso ao conhecimento lá do prefeito, porque nós temos certeza que o prefeito também, a gente conhece ele, sabe que ele quer o bem do município. E também acho, vereador, se me permite, não querendo voltar, mas já voltando a uma questão que o senhor colocou, acho que não adianta ficar olhando para trás o que deixou de ser feito, o que não foi feito. Vamos olhar para frente para ver o que pode ser feito, que é isso que a população espera do prefeito. Nós temos certeza que ele também vai olhar para frente. Obrigado pela parte. Obrigado, vereador. Só para encaminhar o final dessa minha participação aqui, o Paulo Scheid já falou com o prefeito e ele me ligou hoje de manhã e disse que o prefeito iria conversar com o órgão competente para que fosse dada uma resposta adequada. Mas a resposta adequada é o que se espera no momento da indicação, e não quando a gente vai falar com o prefeito e expõe a nossa indignação. Nós estamos aqui como um poder adjunto ao Executivo. Fazemos parte desse município e com o Judiciário somos os 3 poderes legalmente constituídos aqui em nossa cidade e em nosso país. Portanto, precisamos sim ser respeitados com aquilo que nós, a partir do que recebemos da população, levamos ao prefeito. Para finalizar, ainda nesse mesmo mote de dizer que as coisas precisam ser ditas de forma clara e transparente, as coisas precisam ser ditas adequadamente para que a população não entenda de forma errada. Tem mais uma situação que me chamou a atenção e eu fico muito feliz de poder ver aqui o Pedroso, que é secretário da IMAB e que é uma pessoa ao qual eu tenho uma grande estima, mas que, infelizmente, na sexta-feira, no dia 8 de março, no jornal A Gazeta, na página 9, falando sobre a reforma latifundiária, segundo aqui escrito, conclusão está mais distante, uma partezinha específica chamou a atenção, onde diz, falando sobre a saída das pessoas na Vila Schwartz, né? Quem sai de suas casas fará do loteamento Boa Esperança seu novo endereço. As casas são gratuitas, as famílias e custeadas pelo programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Na verdade, essa migração para o programa do federal foi efetivada neste ano, revela o Pedroso. Eu quero discordar dessa informação, porque no dia 20 de dezembro, São Bento do Sul recebeu a informação de que a migração estaria concluída. Então, senhor Pedroso, eu sei que não foi intenção sua desvirtuar a informação, mas isso aqui chega à população como? A IMAB no ano passado não fez nada. Nós agora estamos conseguindo. Isso induz a população ao erro e nós não podemos fazer política dessa forma. Mais uma vez eu venho a essa tribuna para dizer, vamos fazer uma política diferente. Nós estamos aqui para somar, todos nós. Vereadores, nós somos em 7 vereadores da oposição. Hoje foi o primeiro projeto que nós rejeitamos, por entendermos ser um projeto que prejudicava a pessoa mais humilde, mais carente. E não falei em fornecedor naquela hora, vereador Lírio. Se falei, me equivoquei. De fato a questão foi, eu entendo que a questão era nas pendências judiciais com as ajuizadas já resolvidas.
Mas eu gostaria que essa atenção fosse dada para as informações que são ventiladas, para que não houvesse equívocos e não houvesse enganos e a população não ficasse, então, a ver uma situação que não existe. Quero agradecer a presença dos senhores e das senhoras, quero dizer a satisfação de poder estar falando às redes sociais, aos internautas e também um grande abraço ao pessoal da imprensa. E, numa outra oportunidade, veremos trazer outros assuntos aqui à Câmara. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor vereador. Não havendo mais nada a ser tratado, lembrando a todos que a sessão dos vereadores mirins a se realizar no dia 14 dessa semana será também transmitida online, então quem puder prestigiar o trabalho dos jovens, que está sendo bastante bacana, fica desde já convidado. E não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores, convocando já para a reunião extraordinária na sequência dessa. E tendo em vista a aprovação do requerimento número 5, solicitando a dispensa de interstício, coloco em segunda discussão o projeto número 14 do Executivo, que altera o artigo 106 da Lei 1718/2006 do IPRESBIS. Coloco em votação o projeto número 14, solicitando aos vereadores que forem favoráveis para que permaneçam como se encontram, aprovado o projeto de lei número 14. Coloco em segunda discussão o projeto de lei número 15 do Executivo, que autoriza o parcelamento de dívida do município para com o IPRESBIS e revoga a lei municipal. Coloco em votação o projeto de lei número 15, solicitando aos vereadores que forem favoráveis ao projeto de lei, que permaneçam como se encontram, aprovado o projeto de lei número 15. Não havendo mais nada a ser tratado, agradeço a presença e o trabalho dos senhores vereadores, convocando-os para a próxima reunião ordinária, que se realizará no dia 18 de março, às 19 horas.